nosso pensamento a Deus nesse instante, neste momento. É um momento onde a gente faz a nossa reflexão todos os domingos, neste momento. Buscamos a inspiração da espiritualidade para que possamos entender um pouco mais a proposta espírita, a proposta da mediunidade. E absorvendo essa proposta, nós pedimos, Senhor, dai-nos a calma, o entendimento, para que saibamos aproveitar todos os nossos conhecimentos, mesmo que ainda pequenos, superficiais, mas aplicá-los na nossa vida e nas oportunidades que temos de crescer espiritualmente. Abençoe o nosso grupo, que possamos, através deste estudo, aprofundar nosso entendimento cada vez mais, alcançando uma maturidade do pensamento humano, enxergando a nossa realidade física com os olhos do Espírito. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós estamos terminando o capítulo 14, né, que é intitulado Em Serviço Espiritual. E esse capítulo conta o desdobramento da reunião mediúnica, quando, depois de encerrada na casa espírita as funções que a gente participa naturalmente, há um desdobramento dos trabalhos no campo da espiritualidade. Nesse desdobramento, nós acompanhamos o trabalho de Abelardo, que havia sido o esposo da médium Celina, quando encarnado. E Abelardo trabalhava agora numa instituição no mundo espiritual que atendeu a Libório dos Santos, o primeiro comunicante desta reunião. Libório passou pela doutrinação e foi encaminhado a essa instituição, lá permanecendo dos momentos iniciais da reunião, já que ele foi o primeiro comunicante, até as horas da madrugada, quando começa o atendimento espiritual. Porém, tão logo termine, né, os trabalhos na casa espírita, Abelardo vem a Aulos e notifica do estado de ansiedade, de agitação que Libório se encontrava. Aulos, sabendo de todas as circunstâncias que envolvia aquele processo, pede a Abelardo que vá à sua casa, que busque Celina, sua esposa ainda encarnada, assim que ela se desdobrasse do corpo físico, para que pudessem excursionar pelo mundo espiritual inferior, a instituição onde Libório estava internado, e pudessem intervir em seu favor. Então, aquele grupo, né, Hilário Silva, André Luiz Aulos, Abelardo e Celina, eles rumaram por uma região das trevas, onde na descrição de André Luiz era uma região ainda muito escura, como se fosse um piche gaseificado, e ali tinha um hospital improvisado das trevas, que funciona diretamente nas trevas, nas regiões mais próximas da Terra. E ali estava Libório internado, aguardando ou uma melhora por uma possível transferência, ou ele atingindo um certo estado, né, de equilíbrio mental, pudesse dar conta da sua própria vida. Então, eles chegaram, Aulos faz um exame naquela agitação de Libório e faz uma constatação. O pensamento de Sara, a obsidiada que passou a frequentar a casa espírita, que ficou conhecida do grupo, que pediu auxílio porque estava desnutrida, perturbada, evidenciando uma série de desequilíbrios que partiam da mente de Libório, ela agora o buscava no mundo espiritual. Acostumada àquela vida comutativa daquela mente que agora distanciada dela,
Tão logo ela desperta no corpo físico através do sono e não o encontra, começa a buscá-lo mentalmente, e como há um processo de afinidade muito grande entre os dois, as mentes que estão sintonizadas numa mesma faixa se buscam, como num processo de onda de sintonia, onde buscamos os canais que nos aprazem. Então, ela é levada até o quarto onde está Libório. E ali ela começa a questioná-lo por que que ele se ausentou. E Laro fica assustado com aquele quadro. Fala assim, mas, meu Deus, não foi esta mulher que filiou-se à casa espírita, que pediu auxílio para se libertar do processo obsessivo, que levava ela a total desequilíbrio orgânico e emocional. E agora que ela começa a respirar um ar livre da presença de Libório, ela é a primeira a vir, né, solicitar-lhe a presença. E ela começa a cobrar dele essa presença com uma certa autoridade, como se sentisse falta realmente dele. E Aulus coloca para Hilário, o que ela buscou na casa espírita é o que ela acha que quer. E muitos estão nesse quadro, estão tão vampirizados pela obsessão que pensam querer se livrar, mas não querem libertar a mente dos processos que geram a obsessão. Então, eles vão lá, imploram a assistência do mundo espiritual, que não se faz demorar, têm o benefício e tão logo se sentem livres, buscam novamente as mesmas mentes, ou outras até mais baixas, mais vis, para continuar um processo de vampirização. A esse ponto, continuamos narrando Aulus, né? A esse tempo, a recém-chegada conseguira beirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Não pense que Libório queria ser afastado de Sara. Ele foi convencido pela doutrinação de Raul Silva. Fez ele pensar nas suas atitudes de um suicídio inconsciente, de ter abandonado a mãe doente, e naquele momento onde ele começa a reflexionar, a espiritualidade conseguiu quebrar o vínculo e interná-la às pressas numa tentativa de cuidar de Sara. Então, quando ele vê ela entrando, ele fica feliz, porque era o alvo da vida dele, era em quem ele pensava, em quem ele vivia, por quem ele se comunicava. Então, ele demonstra visível satisfação. Sorri a ele agora à maneira de uma criança contente. Identificando, porém, a presença de Dona Celina, a infeliz bradou colérica. Quem é esta mulher? Dize-me. Nossa abnegada amiga avançou para ela com simplicidade e implorou. Minha irmã, acalme-te. Libório está fatigado e enfermo. Ajudemo-lo a repousar. Vamos tentar refletir um pouquinho nesse ponto. Sara conhecia Celina, lá da casa espírita, médium atuante, pessoa que contribuía, que atendeu ela, com certeza já havia confabulado com ela nas dependências da instituição, mas naquele momento, aonde o foco dela é apenas o ex-companheiro, né, porque está desencarnado, mas o companheiro que continua convivendo com ela, e ela vê a presença de Celina, ela vê o quê? Quem é essa mulher? Gente, frequentavam a mesma instituição. Celina poderia estar diferente no mundo espiritual? Sim, mais radiante, mais iluminada pelas suas virtudes, mas era a mesma auxiliadora da casa espírita. E ela, enceguecida pelo seu ciúme, não reconhece a benfeitora. Então, a interlocutora não lhe suportou o olhar doce e benigno e, longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo a que se associara, frequentava a mesma instituição.
Enseguecido de ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas, que não seria lícito reproduzir, e abandonou o recinto em desabalada carreira. Imaginemos o quadro. Estamos nós, né, no mundo espiritual, numa instituição socorrista, atendendo a um comunicante, a um espírito em situação complicada, chega a obsidiada, né, mas que tem ligações afetivas, e tão logo percebe a ação dos benfeitores espirituais, toma uma atitude dessa, dentro de um quadro de ciúme muito grande, sai prorrompendo em sarcasmos e abandona o quadro. Libório mostrou evidente contrariedade. O desejo dele era estar com Sara. Aulas, contudo, aplicou-lhe passes, reconstituindo, né, restituindo-lhe a calma. Em seguida, o assistente nos disse amorável: como vemos, a bondade divina é tão grande que até nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante, encontrando Celina junto ao enfermo, dá-nos a tréguas valiosas, de vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Naquele momento, sem a presença de Sara, dado o seu pensamento constante, Libório está mais livre à ação dos benfeitores espirituais. Então, mesmo aquele choque do ciúme, do sentimento inferior, traz o benefício que a espiritualidade precisa, afastando uma mente enfermiça de uma mente enfermiça, para que, estando uma sozinha, possa se beneficiar da ação da espiritualidade. Quando acordar no mundo carnal pela manhã, nossa pobre amiga lembrar-se-á vagamente de haver sonhado com Libório ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressões a seu bel prazer, porquanto, quadramente, vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Então, ela pode despertar, né, tendo uma impressão que Libório estava com uma nova companheira. E, a partir dali, ela dá sequência a uma vida mental diferente. Eu... Tarcísio, só um momento. Pois não. Essa influência do encarnado para o desencarnado, ela se dá na hora do sono, né? Porque ela no estado normal de estar acordada, ela consegue controlar esse pensamento dela, frequentando os estudos e a casa? Com certeza, nós temos... só, então, no horário de dormir, do desligamento. No horário de dormir, a gente está mais vulnerável, porque nós estamos libertos do corpo físico. Então, pensamos e, naturalmente, nos movimentamos pelo universo. Então, ela, dormindo, o corpo, o espírito liberto, ao pensar em Libório, você vê que ela prorrompeu todo um espaço e chegou onde ele estava. Encarnada, apenas a onda mental é projetada sobre ele. Desperta, né, no estado natural de vida, apenas as emanações mentais chegariam até ele. O corpo físico é como uma âncora que nos prende à crosta terrestre. À medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós costumamos a ter a chave dessa prisão e começamos a viajar mentalmente na dupla vista, na bicorporeidade, na materialização à distância. Como nós temos, por exemplo, né, histórias de espíritos como Santo Agostinho, Santo Afonso de Ligório, e até mesmo Eurípides Barçanufo, com essa possibilidade. Estavam encarnados, mas não presos ao corpo físico. Mesmo estando encarnados, eles experimentavam uma liberdade de se projetar à distância, no caso de Santo Antônio de Pádua, em outro país, e condensar o perispírito a ponto de se tornar palpável para viver uma experiência, no caso de Santo Antônio, uma experiência jurídica que ele faz
a defesa do seu próprio pai. No caso nosso, né, espíritos ainda muito, né, presos a uma série de processos evolutivos, para não falar que nós somos inferiores, nós estamos mais encarnados do que estes. Quanto mais elevado, menos encarnado. Imaginemos Chico Xavier, que estava ali, né, psicografando, e com toda uma amplitude, percebendo o pensamento das pessoas, quem estava chegando, o que vinha fazer, o que buscavam quando vinham até ele, já sabia de antemão, porque está muito mais livre da influência da matéria. No nosso caso, vamos pegar no caso de Sara, por exemplo, como ainda era uma alma presa ao ciúme, ao desejo de posse, ela estando desperta no corpo físico, ela não experimenta essa liberdade. Então, ela acordada, ela só consegue atingir Libório por ondas mentais do pensamento. Ele ressente, porque não tem o corpo físico como um bloqueio, como um escudo. Ela, fora do corpo físico, ela se imanta a ele automaticamente pelo pensamento. Então, trazemos isso para a nossa realidade. Vamos supor que nós tenhamos um quadro obsessivo. Quando o obsessor encontra no nosso pensamento reciprocidade, ele imanta em nós, na velocidade da luz. Aonde ele estiver, ele nos encontra. Nós emitimos a carta convite, né, que é a onda mental do pensamento. Mas quando nós saímos do corpo físico à noite, porque todos nós saímos, nós vamos procurar os sítios que nos dão prazer. Então, se lá no meu mundo íntimo, lá dentro, eu sou uma pessoa extremamente materialista, e o que é valor para mim são as aquisições materiais, o dinheiro, a sovinice. Uma vez fora do corpo físico, esta emanação da minha alma me projeta a sítios de espíritos que pensam da mesma forma. Assim são os criminosos, assim são os homicidas, assim são os suicidas. Por isso que existe o Vale dos Suicidas, a região onde eles se atraem. Então, logo partem do corpo físico, eles são atraídos para aquela dimensão pela vibração que emitem da autoculpa. Por isso que a encarnação, ela é uma bênção, porque ela é uma proteção, pelo menos durante o momento que estamos acordados, do contato direto, a apenas o contato mental. Então, logo estejamos fora do corpo físico, como Sara dormiu, e na ânsia de encontrar Libório, ela é atraída, projetada na onda mental e adentra o quarto que ele estava. Imaginemos os sítios que nós frequentamos à noite. E aqui embaixo ele vai definir isso de uma forma muito clara. Quando ele coloca, né, que ela de manhã vai acordar e vai ter as impressões que ela julga serem verdades. Como é uma criatura que tem o ciúme, o que ela vai pensar? Poxa, Libório já não é mais meu companheiro, já tem outra vida, cabe a mim dar sequência à minha vida, e corta a onda mental. E isso favorece aos espíritos ajudar o despertamento de Libório. Ao lado de ela vai sonhar, né? Sonhar com Libório ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressões a seu bel prazer, porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesmo. Como ela levava uma carga muito grande de ciúme, ela acaba levando uma projeção ruim. Lembra, né? Aquela passagem de Paulo, quando ele estava em Icônio, na Ásia Menor, e uma jovem tomou-se de paixão por ele. E ela começou a aproximar de Paulo cada vez mais, e o noivo, enciumado, começou a seguir os dois. E Paulo pregando de coração limpo e aberto, na sua ação no bem, até que um dia ela marcou uma entrevista com ele em particular. E quando os dois estavam sozinhos dentro da própria igreja, ela declara aquele amor doentio para ele. E Paulo diz a ela assim: minha filha, né, não te acabrunhes com esse sentimento, eu sou um servidor do Cristo.
um escravo da boa nova. Eu não tenho sentimentos particulares para com ninguém. Até porque trazia o seu amor, né, quintessenciado por Abigail. Mas o noivo, quando vê aquele quadro, ele denuncia Paulo. Paulo é expulso da Ásia Menor, é chicoteado em praça pública, numa região onde o cristianismo nunca entrou. Relação obsessiva, alguém que projetava uma paixão, permitiu a potencialização desses sentimentos inferiores e desestruturou o trabalho cristão. Por isso que nós somos co-criadores. Nós atuamos no universo com pensamentos, emoções e palavras. Nesse instante, é o que Aulus está falando, os sentimentos menos dignos de Sara estão sendo utilizados a benefício de Libório. Abelardo estava satisfeito, continua André Luiz. Acariciava o doente antevendo as melhoras. Hilário, semi-espantado, considerou: o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. O trabalho não para. E Aulus respondeu sorrindo: sim, a inércia é simples ilusão. Nós nunca estamos parados. Eu vou dormir um pouquinho para descansar. O corpo dorme. Nós estamos vibrando. Não se sabe para onde. É o mundo íntimo de cada um. Eu passo o domingo inteiro dormindo de tarde. Não. Eu passo o domingo inteiro vibrando no universo. Eu adoro assistir o programa de domingo à tarde. É um momento que eu relaxo, mas eu estou refletindo e gerando energia e compondo estruturas e favorecendo aquelas ondas mentais que podem ou não ser beneficiadas do meu pensamento. Então, não há inércia. E a preguiça, olha, a Aulus continua na frase, é a fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Toda vez que a gente está, inerte, inerme, a punição vem. Nos acha, porque é da lei que ninguém sai deste mundo sem pagar centil por centil. Mas a nossa tarefa, diz Aulus, está cumprida, estava agora cumprida, e por isso afastamos-nos. Daí a minutos, despedindo-nos, prometeu o assistente reencontrar-nos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte. Imaginemos que todo trabalho mediúnico, indiscutivelmente, tem uma continuação pós-reunião. Que todos os médiuns que trabalham na reunião mediúnica, eles têm um compromisso com a espiritualidade que excede aquelas horas que estão ali presentes. A mediunidade, ela faz parte da nossa vida. Em todos os momentos estamos sendo médiuns através do nosso pensamento, aderindo correntes mentais e projetando outras. É importante para a espiritualidade que nós continuemos com a mente elevada para sempre podermos ser úteis nos trabalhos que nos aguardam. Se não há inércia, e nós dormimos 8 horas por dia, que é o natural em muitas pessoas, numa vida de 60 anos, nós passamos 20 anos fora do corpo físico. E são 20 anos que podem ser utilizados para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Cabe-nos fazer melhores escolhas. Dando sequência ao nosso estudo, nós chegamos ao capítulo 15, que é uma meditação profunda sobre a vida. Ele intitula-se Forças Viciadas. E toda vez que nós
lemos a palavra vício, a gente lê aquela continuidade, aquele ciclo fechado, aonde se não houver algo ou uma força maior que intervenha, há uma sequência natural de fatos. Só se vence um vício quebrando uma rotina, quebrando uma sequência, alternando o comportamento. Da mesma forma que no processo obsessivo, só se vence alterando a estrutura mental do obsidiado, no processo vicioso, só se vence mudando de conduta. E nesse capítulo, nós vamos dar entrada à vida profana, à vida comum, de todos aqueles que estão encarnados na barca que nós vivemos, sob o olhar da espiritualidade. É interessante que fala em vício, a gente sempre acha que não tem nenhum, né? Pensa em outros. A gente sempre fala assim, fulano tem um vício, mas todos nós temos algum vício, né? Algo que a gente não domina. Sim, com certeza. Às vezes uma coisa pequena, pode ser um vício que faça mais mal, mas todo vício é alguma coisa que você não domina. Qualquer coisa que você não domine já... E a gente, às vezes, igual eu falei, acho que eu falei outro dia também, que quando a pessoa fala que o velho nunca é você, é sempre o outro, né? Mas a gente sempre é velho em relação a alguém. Então, essa questão, a gente tem que pensar muito nisso, né? Qual é o seu vício? Isso é uma avaliação individual, né? A gente julga tanto o vício do outro, né? Ah, mas fulano é espírita, né? E tem o hábito de fumar, ou tem o hábito da bebida. E qual que é o meu hábito? Da maledicência? Ou do orgulho, de me achar superior na condição de julgar? Então, a gente realmente precisa fazer essa autorreflexão. Qual é o meu vício? Porque se eu achar que eu não tenho um vício, eu já estou demonstrando né, que é a minha falta de percepção para a realidade. Nós todos somos espíritos viciosos porque o vício, ele tende a se realimentar. Ele é um processo circular na vida. Ele vem, interage, depois vem a necessidade, a carência dele, para que se faça novamente. É a abstinência do hábito. E às vezes você abandona um, mas para abandonar esse, você pega outro. Gerando outro, ainda fala, né? A pessoa, para se livrar de um vício, tem que arrumar outro. Então, não se libertou, apenas trocou o foco. Né? Às vezes, a pessoa tem o hábito de fumar, e é comprovado cientificamente que a nicotina, né, com o alcatrão e todas as substâncias, elas têm um efeito que é ansiolítico, diminui a ansiedade. Então, a pessoa entra no processo de ansiedade, fuma, relaxa, mas não muda a postura mental, volta a ficar ansiosa. Então, tem necessidade de fumar. E aquilo vai gradativamente aumentando com um agravante, gerando doenças. Porque se não gerasse doença nenhuma, era um ansiolítico comum. É um vício social, porque paga os seus impostos, mas gera doenças, gera traumatismos espirituais complicados. E se esse é um vício comum que a gente vê na sociedade, e aqueles que não estão visíveis? Do comportamento, né? Da maledicência, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do interesse pessoal, que a gente tanto consegue ludibriar, esconder pelo verniz social, pelas imagens que vendemos. Então, vício é algo complicadíssimo. E esse capítulo vai mostrar que o vício está sempre ligado às influências viciosas, porque nós alimentamos e realimentamos o processo. Começa o capítulo dizendo, André Luiz: caía a noite. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando o ar fresco. Dirigíamos a outro templo espírita. É importante a gente dar uma pausa, porque tudo que nós tivermos do próximo capítulo para frente não se refere mais a esta casa onde estava Eugênia, Celina, né?
e o trabalho que nós acompanhamos. Nós vamos partir agora para um outro templo espírita, em companhia de Aulos, segundo o nosso plano de trabalho, quando tivemos a nossa atenção voltada para a enorme gritaria. 2 guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. É um quadro muito triste. Você vê uma pessoa embriagada sendo expulsa de um estabelecimento e sendo retirada pela polícia. Naturalmente, essa pessoa estava importunando alguém lá dentro, ou cometeu excessos, que fez com que a própria polícia fosse acionada para retirá-lo daquele ambiente. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Aí nós voltamos lá na questão que a Ângela colocou, né? Imaginemos esse homem fora do corpo físico. Aonde ele vive? Em sítios que os seus obsessores vivem. Ele fora do corpo físico é um espírito viciado. E no corpo físico é uma alma viciada. Não há diferença. A morte apenas continua aquilo que se iniciou na vida. Observem nosso irmão infeliz, disse Aulos. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemos em observação. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Todo vício traz um fator espiritual, seja ele um vício como uma bebida, como cigarro, como drogas adictivas, como a compulsão sexual, como a compulsão alimentar, todos trazem um componente espiritual que estimula o uso. Se nós pegarmos o livro Sexo e Obsessão, de André Luiz, nós vamos ver que quando aquele senhor chegava em casa e tinha o hábito de beber em casa, ele tinha um bar na sua casa, muito comum, e ele chegando em casa, mesmo sem pensar na bebida, 2 espíritos o aguardavam. Porque eram criaturas que, quando encarnadas, também tinham o hábito de beber, e não se libertaram desse hábito. Então, eles desencarnaram ainda naquela compulsão, naquela abstinência do álcool, e começam a procurar mentalmente, através das vibrações naturais que emitimos, alguém que pudesse atender ao vício que eles também tinham. Então o senhor chega em casa e uma das entidades o aborda e começa a instigar nele a vontade de beber. Então ele chega de repente, chama-lhe a atenção o bar, ele vai lá, coloca uma dose, e naquele momento o espírito quase que acopla ao corpo físico e absorve, né, as emanações alcoólicas. E o outro que observava fica, né, ansioso esperando a sua vez. Então, tão logo um sente-se um tanto quanto que atendido na sua carência, o outro vai e coça-lhe a garganta, estimula mais uma dose, e ele toma a segunda dose, e ele também absorve. E naquele livro, no Instrutor Espiritual, ainda coloca, né, 2 doses para 3 almas, porque estavam vinculados pelo vício. Todo viciado é um obsidiado, porque carrega consigo uma série de mentes e almas que vivem no mesmo plano. Então, o nosso amigo, ele tinha uma entidade que o envolvia, qual se fosse um polvo estranho que o absorvesse. Uma entidade que estimulava o vício e sobrevivia através das emanações do álcool. Num átimo, diz André Luiz, reparamos que a bebedeira alcançava os 2, porque o espírito necessita daquela compulsão. Existe até um vídeo, né,
que nós trabalhamos na Semana Espírita, intitulado Sozinhos, são filmagens espíritas, é liberado no YouTube, para quem quiser assistir, e mostra um pouco dessa compulsão, né, dessa necessidade de saciar o vício, principalmente alcoólico. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro dara ensejo valiosos apontamentos. E ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. Olha o que Aulos faz. Nós estamos indo para uma casa espírita para fazer um curso sobre mediunidade. É a proposta desse livro. Como sempre, assim, eu já concluí a esse quadro, vamos entrar nesse restaurante, nesse bar, como ele coloca aqui, né? A descrição era um restaurante barato, um lugar onde havia uma bebedeira muito grande. A casa de pasto regurgitava. Definição de André Luiz: agitação, muita gente, muito barulho, muita alegria, muita gente. Lá dentro, cercado a expressivas lições. Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Depois desse parágrafozinho, né, toda vez que nós passamos em frente a um bar, onde tiver companheiros nossos bebendo, naquela alegria temporária que o álcool acaba produzindo, nós vamos imaginar o quadro espiritual que está à volta. Algumas dessas entidades sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecida pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Identificando-as, informou-nos o orientador: muitos de nossos irmãos, que já se desvencilharam do vaso carnal, se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física, que se cosem àqueles nossos amigos terrestres, temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes, porque se deixam influenciar. Por isso é tão difícil vencer o vício. Por isso, quando a pessoa fala assim, eu vou parar de fumar, há uma dificuldade. Ela sonha que está fumando, porque há uma compulsão. Quando ela bloqueia a atitude viciosa, ela expulsa esses espíritos a buscarem novos vasos, novos copos. A pessoa que tem o hábito da bebida, quando ela toma aquela atitude, eu não bebo mais, é uma atitude que envolve um quadro espiritual muito grande, de espíritos que bebem junto, que sorvem, que alimentam do vício. Por isso são pessoas louváveis quando conseguem se libertar do próprio vício. Mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? Pergunta. Já desencarnaram. Tem o universo pela frente. E abandonam tudo isso para ficar dentro de um bar, influenciando conversações sem proveito, viciações químicas. E Aulos disse: o que a vida começou, Hilário, a morte continua. Se eu já tenho esse hábito em vida, não é o fato de desencarnar que me liberta. Tem pessoas que falam assim, fulano só parou de beber quando morreu. Parou nada. Continua inveterado na bebida, obsidiando outros incautos que têm o hábito da bebida a sustentarem o seu vício. Por isso que a gente vê o bêbado na rua, né, cambaleante, passando entre os carros, e fala, o anjo da guarda do bêbado não dorme
não é o anjo da guarda, são os obsessores que defendem ele, porque se ele desencarnar é um concorrente, é mais um para disputar o espaço. Então, eles precisam que aquele copo não se quebre, para que a sua sede também seja sedada, para que eles consigam se alimentar. E assim não só o vício do álcool, mas todos os desequilíbrios que nos levam a atitudes viciosas. Esses nossos companheiros, falando dos espíritos viciosos, situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoção que os localiza na vizinhança da animalidade. Então, o que Aulo está colocando para nós? O que é um animal? O animal é aquele que come, que dorme e que reproduz. Ele, tendo isso, ele está satisfeito. E essas almas, elas se alimentam dos vícios e vivem como os animais. Elas não aspiram nada maior. Sequer tem algum tipo de preocupação espiritual. E muitos desses espíritos tiveram contato com propostas religiosas. Mas essa proposta era apenas algo de divagação. Não levaram para dentro de si. Aqui ele coloca, não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. Quantas pessoas que passam pela encarnação, com todas as propostas religiosas que temos, frequentam algumas, defendem elas, mas não vivem a paz. Não são fiéis à fé que professam. Essas pessoas perdem a encarnação e vão continuar a vida no mesmo estágio que estavam. Eram criaturas que alimentaram vícios, que falsearam sobre a personalidade dos outros, continuam vivendo nesse meio. Não é a morte que nos santifica, é a vida, é a experiência bem vivida. A morte apenas nos troca de dimensão. O chamamento da morte, diz Aulos, encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras, e como é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que foge da luz. Então, a definição muito triste, né, que Aulos faz destas almas, que querem continuar a vida como estavam ainda encarnados. Quando eu estava lendo esse capítulo e passando pela cidade, a gente começa a observar. Em alguns bares, em algumas regiões, quantas almas devem estar ali? Alimentando aqueles, né, aquelas sensações que o vício promove. Quantas dores, quantos sofrimentos estão ali. Imaginemos se, de repente, a visão espiritual se nos abrisse e estivéssemos passando por um bar e víssemos ali essas almas presas às suas próprias ilusões. É o que está acontecendo com André Luiz nesse momento. Meu colega, diz ele, fez um gesto de piedade e indagou. Entretanto, como se transformarão? E Aulos coloca bem claro, chegará o dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice. O próprio tempo se encarrega disso. Há 1000
processos de reajuste no universo infinito, em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. Há várias formas de se libertar do vício. Nós temos, por exemplo, uma clínica especializada em algum vício. O viciado chega e, às vezes, ele é sedado, contido, tratado quimicamente com medicações, mas, aos poucos, ele vai se libertando, porque ele está, entre aspas, preso. Ele está no cárcere, que é a clínica. Ele está distante do contato com o vício. Então, naquele momento, ele se liberta, ele se alimenta, ele se reforça. Mas quando ele sai, aí começa o problema. Aí ele vai ter contato novamente. Ele vai cair de novo? Quem sabe? Vai depender da sua resolução. Então, essas almas, chega um momento que elas cansam. Chega um momento que, por mais que ela viva aquela sequência, ela está entediada daquilo. E é nesse momento que eles são pescados pela espiritualidade. Uma nova percepção de vida, para uma nova percepção de universo, de existência. Mas André Luiz, vendo aquele quadro, falou assim, olha, tudo indica que esses espíritos que estão aí não se enfastiarão tão cedo da loucura que se comprazem. Eles estão tão felizes nessa alimentação do vício que eu não vejo a curto prazo nenhum deles se cansando. Como a gente olha, às vezes, para uma pessoa que bebe muito ou que tem algum tipo de comportamento desequilibrado, você não vê que ela está cansada daquilo. Ela gosta daquela sensação. E Aulas diz, concordo. Todavia, quando se não fatiguem, quando elas não se cansam, a lei poderá conduzi-los a uma prisão regeneradora. Olha que nós estamos estudando agora as leis espirituais. Quando aquela alma, né, ela fica ali anos, centenas de anos, Deus tem paciência. Mas quando chega um momento onde ela não toma uma resolução, aí a lei age. E leva ela a uma prisão regeneradora. E o termo ficou no ar, né? E Lara falou assim, mas o que é isso, né? Como? A pergunta ecoou cristalina e o assistente deu pressa em explicar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Então, quando aquela alma não se permite mudar, ela se necrosou no hábito, vem a prisão regeneradora. E ele coloca, temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos angustiosos, embora, mas necessários e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço, em plena fase infantil. Mas essa prisão regeneradora, ela pode ocorrer ainda em plena encarnação. Como uma bênção. Se tiver uma doença que invalida a pessoa, eu costumo falar, foi para a cadeirinha do pensamento. E a gente vê, assim, uma mudança grande. A gente sabe que nós não vamos deixar de refazer esse caminho.
mas com muito mais leveza a partir do momento que você vai para a cadeirinha do pensamento. Você não pode sair para beber, não pode fumar. Você quer se alimentar e estragou tanto a saúde física que você tem que alimentar com uma sonda e não sentir nem o sabor mais do alimento, porque trocava um pelo outro. Trocava o alimento saboroso pelo álcool, ou pelo fumo, ou por outra coisa qualquer. Então, você vê as pessoas, quer dizer, estou falando isso porque eu assisti dentro da minha própria família com o meu irmão mais velho. Uma pessoa boníssima, mas quando se entregou ao vício da bebida, só parou quando foi para a cadeirinha do pensamento. Porque ali ninguém levava para ele nem o álcool, nem o fumo, só carinho, só atenção. E a gente viu, assim, o despertar daquela alma boa. Sabemos que no plano espiritual ele está se preparando para refazer esse caminho, mas com certeza com mais leveza, né? E aí a gente vê, Ângela, como que a espiritualidade trabalha nesse caso. Porque ele era uma alma boa, ele só era uma alma viciosa. E precisava justamente cortar esse vínculo que ia levar ele para uma desencarnação, aonde ele ia conviver com outras almas viciosas e se tornar um obsessor do vício. Então, quando a doença vem, a gente morre de pena. Ah, coitado, era uma pessoa tão boa, tão ágil, fazia de tudo, mas ele está ali refletindo a própria vida. Por isso que é importante esse tempo, né, que fica às vezes inválido sobre uma cama, às vezes sem reações naquela vida vegetativa do corpo, porque a alma está refletindo sobre cada impressão de vida que ela tem. É uma prisão regeneradora, não é apenas prisão. Ela promove a regeneração de hábitos. E quando a criança já nasce doente, né? A gente vai ver a criança com síndrome de Down. Ah, que pecado, um anjinho crucificado, né? Gente, é uma bênção de Deus. Porque é uma alma milenária que com certeza traz um passado que ela não deve se orgulhar como o nosso. E ela precisa da prisão regeneradora para evitar hábitos que não são saudáveis. Assim acontece, por exemplo, na compulsão suicida. Quando aquela alma já vem com um histórico de suicídios, aí ela vem toda limitada para evitar que ela tenha liberdade para se autoeliminar. É importante a gente enxergar isso como uma prisão regeneradora. A doença não é fácil. A doença nos faz, às vezes, necessitar dos outros. Nos faz ser humildes. Quando eu dependo de alguém que me alimente, que limpe meu corpo, que me ajude a tomar um banho. E aí a gente fala assim, nessa hora que eu vejo que ninguém vale nada, que nós somos todos iguais. Mas isso é uma realidade. A gente é que se ilude pensando diferente. Nós somos todos iguais. Por isso que todo reajuste é necessário para o crescimento espiritual. Então, se amanhã eu estiver doente, é porque com certeza eu necessito da doença para aprender alguma coisa. Se hoje nós temos uma sociedade doente devido a uma pandemia, é porque essa sociedade precisa aprender algo. Nós conversávamos antes do estudo, né, sobre a necessidade do templo. Aí há uma série de espíritas que às vezes conversam com a gente, né, porque encontramos aqui ou lá, e elas dizem, mas o centro está fechado, nós estamos se perdendo. Como? Aonde está a sua fé? Né? Imaginemos os apóstolos de Jesus, após a sua partida,
né, do cenário físico, naquele momento eles se perderam por alguns instantes. Mas o Cristo vem e mostra que não é a presença dele que é a fé, é o ensinamento e a vivência. E eles então começam a trabalhar, criam a Casa do Caminho, a obra de auxílio, o que é importante darmos sequência, darmos vida à nossa fé. O templo agora está dentro de nós, em todos os valores que a gente alimenta. E é importante que estes valores não se percam porque estamos privados de nos encontrarmos. Eu não dependo de estar com os outros para me tornar melhor, mas eu dependo de estar comigo mesmo. É o conceito de moral. A moral é quando estamos sozinhos conosco. O que fazemos nesse momento é a nossa moral. Então é importante essas encarnações, essas prisões regeneradoras, porque elas libertam a alma. Nós temos uma historinha do Chico, onde ele visitava uma jovem, e ela e sua avó, que a criou, viviam num estado de miséria muito grande, mas imenso. E o Chico era a tábua de salvação, ele que levava recursos, ele que passava o Natal junto com elas, que promoveu por um bom tempo a forma que elas tinham de sobreviver. E a jovem era toda defeituosa, era uma jovem que teve uma má formação congênita, então ela tinha a cabeça do tamanho normal, mas o corpo muito pequeno. E o Chico passava, né, penteava o cabelo dela, falava que ela era muito linda. Ela nem conseguia se expressar, mas tinha uma paixão muito grande pelo Chico e Dona Conceição, sua avó. As duas morreram com a diferença de 14 dias, impressionante. A jovem morreu primeiro, e eles cuidaram da senhora, por mais 14 dias elas desencarnaram, num resgate muito doloroso de vivências passadas, que não cabe agora a gente narrar. Importante que, algum tempo depois, o Chico, psicografando, recebe a visita dessa senhora, né? Ela muito bem, resplandecente de uma encarnação de luta, e a jovem, que era então presa a um corpo totalmente deformado, aparece para ele com uma beleza espiritual resplandecente, de alguém que havia readquirido, né, o brilho que havia perdido numa encarnação viciosa, de atitudes menos dignas. E ela trazia a ele, naquele momento, um reconforto, já que ele sofria muito da angina. Ele enxergava naquele corpo deformado a alma bela que ela tinha. Então, quando ele convida o Divaldo para conhecê-las, ele diz que a jovem era muito bonita, e o Divaldo pensa que era aquela beleza de Hollywood. Quando ele vê, ele tem um choque. Era um corpo totalmente defeituoso. Era uma pessoa que causava repugnação. E o Chico cuidava, abraçava, dava comida na boca, com todo o carinho de um irmão mais velho. Então, realmente, essas prisões promovem um despertar. Fazem com que a gente se reajuste. Aquele que exagerou, perde e valoriza aquilo que perdeu. E acaba se reajustando para uma nova encarnação. As almas que estão dormindo no pesadelo dos vícios, como essas que estão no bar, bebendo, fumando, rindo, se detendo nas conversações sem proveito, podem, se não despertarem, partir para encarnações dolorosas. E a partir daí, despertarem para uma nova vida, para um novo caminho. Eu recomendo, para alguém que queira ler a respeito, o livro Ação e Reação, de André Luiz, a encarnação de Sabino, intitulada Débito Estacionário, que mesmo numa prisão regeneradora, Sabino não caminhava ainda para frente, apenas apagava parte do seu passado delituoso. Então nós vamos fazer a nossa prece nesse instante. Eu peço a todos os nossos irmãos que elevem o pensamento ao Pai do céu. Que nesse momento nós possamos sentir
a presença de nosso Pai Celestial no nosso coração. Deus é onipresente, está em tudo e está em todos. Neste momento, Ele está dentro de nós e enxerga o mundo com os nossos olhos. Nós te pedimos, Senhor, da vida, da imortalidade, da perfeição, que nos estimule a caminhar cada vez mais dentro das verdades espirituais. Não nos deixe, Senhor, perdidos, iludidos no caminho do vício. Porque as almas que ali estão vão alimentando ilusões até o ponto que se cansam. E olhem para trás e veem o tempo imenso que poderiam ter percorrido. Mas, acima de tudo, Senhor, que essas almas despertem e possam caminhar a partir de agora. Abençoe, Senhor, nossa sociedade, que está doente. Nosso planeta está doente. Mas nós sabemos que a doença traz uma aprendizagem. E quando se aprende, Senhor, a respeitar limites e a valorizar a vida, que é uma encarnação de bênção, nós estamos caminhando para a própria cura. Abençoe a cada um de nós. Abençoe os nossos familiares e amigos, os nossos companheiros de luta, de trabalho. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos pela presença, pela atenção. Semana que vem estaremos dando